Silvio Benfica, tudo contigo, meu consagrado. Vamos lá, estamos abrindo aqui o Bairrista FC. Eu estou vendo o Kleber. Mas não consigo, o Júnior B. Kleber, tu tá assistindo, tu tá vendo o Júnior Maicá, aliás? Lá do caixa eletrônico do Banco Bairrista ali. Ô, Júnior B, coloca o Júnior Maicá, que eu preciso ver as reações desse homem. Na verdade é um fliperama. É um fliperama. Pra mim é um caixa eletrônico. Antes fosse, quem dera. Como é que é o nome daquele. Hein? Como é que é o nome daquela vitrola que tu bota a ficha e escolhe a música? Jukebox. Jukebox. Daí, o do Bairrista deveria ter assim, Teixeirinha, Os Serranos, né? Mano Lima. Sabe que é uma coisa que lá nos Estados Unidos ainda é muito comum, aqui que não tem mais, né? Os jukebox. Mas esse fliperama... Agora também é tudo... A gente ficava impressionado com o fliperama, um jogo, né? Agora uma caixinha do tamanho de um telefone tem 1000 jogos dentro, né? É tecnologia. Cara, mas é impressionante. Mas vocês jogam aí, não? Sim. Tem vários jogos aqui. Street Fighter, coisas que a gente jogava quando era criança. Aqui a gente tem um futebolzinho aqui que a gente quase sai no soco. Jogo de vôlei também. Porque esses jogos, Silvio, os jogos de PlayStation hoje são muito complexos, né? Muitos comandos, muito realismo. E esses jogos são simples, né? Poucos botões, poucos comandos. Geralmente é dar direção para alguma coisa. Então, são muito divertidos também, né? É quase como... o negócio é quase como jogar um jogo de tabuleiro nos dias de hoje. Quase como jogar um banco imobiliário, um jogo da vida. É a mesma sensação. Cara, a primeira vez que eu vi isso aí, eu achei que estava saindo um cassino clandestino aí no Grupo Bairrista. Podia ser também. Não pode não, brincadeira. Aliás, pra mim ia ser um problema, porque eu não sei nada, não sei nem quanto valem as cartas, né? O rei, a rainha, eu sou péssimo em jogo de carta. Agora tem gente de Porto Alegre que ia gostar, né? Tem o pessoal em Porto Alegre que ia gostar de cassino em Porto Alegre. Tem? Tem bastante gente. Aliás, tá rolando, agora não, né? Durante a pandemia, mas tava rolando aí pôquer, esse tipo de jogo, né? Que não é cassino, não é jogo de azar, né? E o Brasil tava caminhando pra liberação dos jogos, né? Aos pouquinhos, cada passo aí que era dado aí nessa regulamentação e discussões na Câmara, no Senado, tudo indicava que os cassinos, os jogos iam ser liberados no Brasil. Apostas também, né? Tem gente vivendo de aposta, né, Silvio? Aposta esportiva, né? É trade sports, né, que se chama, né, Júnior? Trade sports, né? Trader. O traders são as pessoas que vivem, né, que tem uma renda mensal só apostando em jogos de futebol, né? Assiste lá o Dinamo de Kiev e o Spartak Moscou e ele vai sair um gol até tanto, vai não sei o quê. Aí tem todo um esquema, não um esquema de negociata, mas um esquema de fazer a aposta, retirar o valor. Tem todo uma manha, digamos assim, que aí eles vão pegando com a experiência, né? Tirei uma foto da minha tela do computador onde o Kleber aparece enorme e não aparece o Maicá para mandar pro Júnior B. É uma coisa que só interessa a nós, né? Mas a gente viveu tanto tempo no Rádio Corredor, né, Kleber? Mas sabe, Silvio, eu não sei se o pessoal se interessa nessas nossas brincadeiras aí, mas... Ninguém se interessa, isso é só pra nós. Isso é bem o Rádio Corredor. Mas o pessoal gosta de ouvir história, né? Das bastidores, de coberturas, né? Fulano que entregou fulano, essas coisas assim são interessantes. Isso cria uma certa intimidade, enquanto as pessoas... mas tu continua fazendo tal coisa, não sei o quê, blá, blá, blá. Cria uma intimidade. E o rádio também cria isso, né? É um elemento imaginativo que faz parte da convivência entre o comunicador e o ouvinte, né? Eu não sei se o pessoal está muito ligado no que o Júnior Maicá está tentando ouvir ali no aplicativo dele, ali, mas tudo bem. Né? Para de coçar o nariz, Júnior. Vamos trabalhar. Tudo bem, estamos aqui. Acompanhando as notícias aqui.
Santos anunciou o Cuca como novo treinador, né? Depois da sacanagem que fez com o Gesualdo Ferreira. E o Campeonato Brasileiro, ele é um campeonato que todo ano vem com aquele chavão, é um campeonato o mais difícil do mundo. Né? Primeiro eu acho meio difícil de ver, porque a qualidade técnica é ruim, principalmente nesse momento que a gente tem um acompanhamento sistemático dos campeonatos europeus, e a gente está vendo a retomada da Champions League. Mas se diz que o campeonato tem 10, 12 candidatos. Essa edição, Silvio Júnior, eu vejo com um número muito reduzido de candidatos. Acho que dá para colocar aí 3 times, né, mais à frente, um bloco intermediário e muitos desistentes, né? Aí já perdeu aí o Cruzeiro, que foi rebaixado pela primeira vez. O Santos começa o campeonato mesmo anunciando o Cuca em crise administrativa e financeira. Os 3 outros times do Rio muito enfraquecidos, o Fluminense, o Vasco e o Botafogo. Então acho que sobrou aí 3 de São Paulo, o Grêmio, o Inter, se encaixar, se não entrar em parafuso por causa do Gauchão, e num nível bem acima, né, o Grêmio, o Atlético Mineiro e o Flamengo, né? Pois é. Agora, esse negócio do Cuca, Kleber, é interessante, né? O Cuca, eu considero o Cuca um bom técnico, né? Mas valorizo mais o Cuca pela figura humana, assim. Até já faz um bom tempo que eu não falo com o Cuca, mas o Cuca foi sempre, desde o tempo de jogador, era uma bela de uma figura. Agora, independente disso, o futebol brasileiro, talvez por isso, quando venham os técnicos de fora aqui, haja muita resistência de técnicos dentro do Brasil. É que a gente vive no mesmo mundo o tempo todo, né? Ora, o Santos foi buscar esse técnico português para trabalhar e ficou com ele só durante 15 jogos, para criar alguma coisa diferente, uma ideia diferente, que já teve no ano passado com o técnico Sampaoli. Muito bem, aí demitiu o técnico português. Aí o que faz o Santos? Ele dá um chute nas suas ideias, nas suas convicções de mudança a partir de novos treinadores e volta ao lugar comum. Aí busca um técnico, o Cuca, que passou por vários times, passa e sai, esse tipo de coisa. Quer dizer, volta lá tudo ao tempo do mais conservador de ideias no futebol, ainda que o Cuca tenha boas ideias, mas é difícil compreender isso aí, Kleber. O Santos, ele deu um passo gigante quando trouxe o Sampaoli, né? O Sampaoli, ano passado, ele colocou o Santos na liderança do Campeonato Brasileiro, e com um time. O Santos não tinha grupo, né? Sacha, Carlos Sanches, Soteldo, dupla de zaga, 2 volantes, não tinha assim um elenco farto, né? E na hora que precisou de grupo faltou, porque o Santos é um clube sem muitos recursos, mas a gente viu a qualidade do jogo do Santos, né? Uma campanha consistente, só que faltou algo a mais que o Flamengo tinha de sobra, né? E contratando o Gesualdo, o Santos, ele tentou 2 coisas: trazer um português, porque viu que o português do Flamengo funcionou, e trazer um técnico de fora, continuar insistindo num perfil de técnico estrangeiro, porque o Sampaoli deixou um grande trabalho. E no fim, com 15 partidas, o Santos desiste disso, e aí tem 2 detalhes. O Gesualdo é um treinador que estava se adaptando ainda ao futebol brasileiro, né? Pegou aquele período ali que é muito difícil de campeonato regional, de encaixar o time. Aí parou o campeonato, o Santos não estava fazendo assim um bom começo de campeonato, mas era importante dar mais tempo, mais continuidade ao trabalho do Gesualdo para ele retomar. O Santos foi eliminado. Um jogo não, mas na retomada do futebol para abandonar o cara. E isso, além da falta de convicção num projeto de futebol, é uma falha administrativa gigantesca. O Santos deve para todo mundo, reduzir os salários em 70%, e agora vai pagar uma multa que não é barata pro Gesualdo, é mais dinheiro fora, é um erro atrás do outro, né? E a gente sabe, o Cuca tem bons trabalhos, mas a gente não pode colocar ele assim como técnico revolucionário, ele é muito mais ortodoxo, né? Muito mais... Exato. E o que tu pensa, Maiká? Pois é, Silvio, só uma informaçãozinha antes que saiu agora, acabou de ser confirmado aqui no perfil do Grêmio, saiu a rescisão do André. O Grêmio anunciou de forma oficial, né? O André e o clube chegaram ao acordo, o André se despede do Grêmio aí com 75 jogos e 11 gols, né? E é mais alguns milhões no bolso. Infelizmente, uma contratação que não funcionou, que não deu certo. E tá aí, o André tá livre no mercado para quem precisa de um atacante que não gosta muito de treinar e jogar. Sobre o Cuca... É um negócio.
Diga, o negócio, né, o Júnior, deixa eu te atropelar aí. O Grêmio vai talvez para aquela coisa que é o de maior sofrimento, né? Que é contratar. Como o Grêmio contrata errado, né? O Grêmio tem seguidamente feito grandes investimentos, principalmente no ataque, né? Boto aí Bolanhos, André, Diego Tardelli. O Luciano era um cara que foi trazido aí como um reserva de luxo, né? Até para disputar a posição. O Grêmio não consegue acertar e agora, com a saída do André, o Ferreirinha afastado, o Luciano não dando resposta e o Everton indo embora, o Grêmio vai ter que trazer pelo menos 2 atacantes se quiser ter um grupo de qualidade para suportar o restante da temporada. Pois é. E só sobre o Santos ali, Silvio, o Santos tá com carinho, um cheirinho de Série B, hein? O Santos com problemas financeiros. Bom, eu acho que acerta no treinador, o Cuca tem feito bons trabalhos, né? Desde aquela campanha vitoriosa no Galo. Mas a gente sabe que às vezes nenhum treinador consegue segurar um grupo insatisfeito, né? Com salários atrasados, com redução de salário. A situação do Santos. De moto? Não, passou aqui. Não sei onde passou. Não foi aqui, não. Não, passou aqui. Passou no Kleber passou aí. Uma moto aqui. Era o Everton Cebolinha no Grenal, de motoca. E voltando ali no André, cara, assim... Eu não condenei a contratação do André, sabe, Kleber e Silvio? Eu achei uma contratação... Eu gostei muito e ele estreia com gol, vocês lembram? Contra o Cruzeiro, né? No Mineirão. Cruzeiro. É isso, né? Mas a característica do André, eu imaginasse para mim, o André é um bom centroavante. Segundo, a característica dele me parecia assim que iria naturalmente encaixar no movimento de ataque que o Grêmio tinha. E aí deu no que deu. E eu concordo 100%. Eu pensava isso também, Silvio. E infelizmente, né, o André é um cara aí que tá chegando aos 30 anos de idade, né, super jovem e praticamente aposentado, né? Essa passagem dele pelo Grêmio foi lamentável, assim, porque o que a gente via dentro de campo é que nem o esforço, né, de dar alguma coisa, de dar uma resposta. Porque se o jogador está numa fase ruim, mas se ele vai a campo, né, com gana, com vontade, se ele demonstra isso, a torcida aplaude, entende? Supera esse tipo de coisa, né? É claro, ele vai acabar na reserva, ele não vai acabar no time titular. E ele acabou sendo, por muitas vezes, a única opção, né? Porque aí vem o Tardelli, que aí é uma outra negociação que a gente pode discutir ou não, que o Grêmio também errou, na minha opinião. E não firma, né? Aí a única opção fica realmente sendo o André. O André aparece naquele fatídico jogo contra o Flamengo, por exemplo, como titular, quando todo mundo, né, ninguém esperava que o André fosse titular. Então, eu lamento esse tipo de coisa. O Grêmio está com uma dificuldade de acertar no centroavante. Parece que agora, né, na lei das probabilidades, a menor possível é que está dando certo, que é o Diego Souza, né? Que é um jogador que vem já... Mas olha só. Diga, Mas olha só. O Grêmio está perdendo jogadores, como disse o Kleber aqui, né? Já perdeu a alternativa do Ferreirinha, que até não estava afirmado, é bom que se diga isso também, né? Mas perdeu o Everton, né? Tá perdendo, sai o André, não está perdendo, sai o André, mas era alternativa, era número pelo menos, o Luciano não consegue dar resposta, e agora o Grêmio vem com Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América. O Kleber tem inteira razão, Maiká. O Grêmio precisa urgentemente de 2 atacantes mais. Precisa sim. Um de lado, né, para a reserva do PP e um centroavante. Até tem que lembrar o seguinte, o Luciano, se eu não me engano, o Luciano se destaca jogando pelo lado direito. O Luciano é canhoto, jogando mais ou menos onde joga o Alisson, né, como um extrema-direita no Fluminense. Não tanto como centroavante. Tô certo, né, Clebinho? Tá certo, ele jogava com o Pedro. O Pedro de centroavante, ele pelo lado direito. Talvez seja, claro, vai ser difícil para ele, porque o Alisson tá afirmadíssimo como titular e faz uma função que eu acho que o Luciano não consegue fazer, né? O Alisson tem uma função de recomposição, de ajuda no meio-campo, participa muito do esquema tático do Grêmio. O Luciano seria mais uma opção ofensiva para aquele lado, quando o Grêmio precisar, como várias vezes o Grêmio terminou já jogos com Everton, PP e um centroavante, né? Talvez o Luciano possa aparecer assim. Porque no jogo no 0x0 contra o Novo Hamburgo, lá na Arena Alveazul, que vem a declaração do Renato, né? Nós estamos no mercado, porque a partida do Luciano aquele dia foi bizonha, né? Ele errou domínio de bola, ele chutou para fora o gol praticamente sem goleiro. Aquele dia ali o Renato falou que buscava um lateral esquerdo e mais um atacante. Pois é, e precisa mais do que nunca, porque é muito jogo.
O Alisson, por exemplo, não vai conseguir jogar todas as partidas. O Diego Souza também, até pela idade. Então, ele já tinha esse problema, né, Silvio? Já tinha esse problema. O Diego Souza está dando uma resposta muito positiva. Para mim, é o nome do Grêmio no Gauchão. É artilheiro do campeonato e dando uma resposta que eu não imaginava que o Diego Souza poderia dar. Lógico que é campeonato gaúcho. E eu estou falando há muito tempo. O Diego Souza não é garoto, é um jogador pesado, vai ter lesão, não vai aguentar a sequência de jogos. O Grêmio já precisava de uma outra alternativa para o Diego Souza. Agora, sem o Everton, né, é mais um problema. Bom, a gente falou do Grêmio, entramos no Grêmio, começamos pelo Santos, entramos no Grêmio e evidentemente que estamos entrando no Campeonato Brasileiro, que já começa nesse final de semana, quer dizer, amanhã tem o Inter contra o Coritiba, lá em Curitiba. Contra quem que o Grêmio joga domingo, Maicá? Fluminense. Contra o Fluminense. E que jogo é esse, Silvio? E que jogo esse aí, porque tá todo mundo na bronca dizendo, mas o problema do Inter não era o Odair Hellmann, o Grêmio vai pegar o Odair Hellmann no domingo, né? E aí vamos ver como é que se comporta o Fluminense, que é um time que para mim tem uma capacidade técnica bem menor que a do Internacional, né? Bom, para você que vai ao estádio, torcedor, o jogo do Grêmio é às 19h contra o Fluminense. Eu disse alguma loucura? Nenhuma. Cara, mas como a gente falava isso, cara, não tem mais como falar isso, né? As transmissões estão sem repórter de torcida, né? O tradicional se foi pro espaço, né? Mas tem gente que não vai a estádio, mas vai a CT soltar rojão, né? O Internacional tá vivendo aí nos últimos 2 dias, né, a revolta da sua torcida. Ontem tiveram faixas estendidas nas proximidades do Beira-Rio, né, com recados para o grupo de jogadores, respeitem a camisa. O Rodrigo Caetano também recebeu uma faixa dizendo grupo fracassado, e o Marcelo Medeiros foi colocado como o maior perdedor da história. E hoje teve uma tentativa de invasão ao CT do Parque Gigante, os torcedores soltaram rojões, teve gente que foi presa, não sei, mas foi detida, né, para averiguações. A situação não está muito legal. Então é importante o Internacional botar a cabeça no lugar e aproveitar essas 2 primeiras rodadas para tentar se recuperar, né, porque já tem um mal-estar com a torcida. Ô, Silvio, e tem mais uma notícia ruim. O Edenilson tá fora do jogo. Ele tava machucado, né? Ele tomou uma pancada naquele lance com o Kahneman. Foi uma bola enfiada no fundo ali na direita. O Kahneman deu o carrinho de lado, né? Pegou na bola, mas acabou acertando a canela ali, alguma região do Edenilson. E parece que não é nada grave, mas né, a pancada foi forte. E o Edenilson não viajou, tá fora, então amanhã do jogo contra o Coritiba lá no Couto Pereira, Silvio. Talvez apareça o D'Alessandro, hein? Pois é, olha só. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ontem a gente estava falando aqui, criticando o Internacional, vendo o lado do Internacional, e aí eu pelo menos cheguei à conclusão, acho que vocês concordam, que o Internacional precisava de uma novidade urgente. Precisava de coragem do seu técnico para propor alguma coisa, alguma mudança sem necessariamente sair do esquema. O esquema me parece interessante, a questão talvez sejam as peças, a questão talvez seja a submissão a hierarquias, né? Aquele negócio, joga os velhos, tem que jogar os velhos, e o banco de reservas tem que ser de velho. Então, que precisava de uma mudança, e para mim eu falei muito da questão da coragem, mudança radical. Será que o Inter, neste sábado, vai apresentar alguma mudança radical, alguma novidade, Kleber? Ou vai seguir no mais do mesmo que, nesse momento, irrita o torcedor e desperta muita crítica de parte da imprensa? Pelo que eu ouvi, Silvio, eu acho que o torcedor não vai ver novidade, vai conhecer ou vai conferir velhos conhecidos. A informação que eu estava ouvindo era de Moledo na zaga, possivelmente no lugar do Bruno Fux, e do D'Alessandro recuperando seu lugar no time. Agora eu não sei onde é que o D'Alessandro vai jogar, se vai jogar na do Edenilson, se vai jogar na do Galhardo, se vai jogar na do Marcos Guilherme, né? A verdade é que dentro dessas 2 novidades aí não tem muita novidade, né? Praticamente uma volta ao time de 2019. Olha, eu não sei o que ele vai fazer. Se não joga o Edenilson, ele coloca o D'Alessandro. A menos que ele puxe para um lado direito. Não, mas aí tem o Marcos Guilherme e tem o Bosquilha. O Bosquilha. Aí esse primeiro...
Olha só, esse primeiro à frente do Musto talvez seja o Rodrigo Lindoso, porque também surgiu a informação de que daqui a pouco o Rodrigo Lindoso pode ganhar a posição do Musto, o que, para mim, continua do mesmo modo, quer dizer, não tem a novidade aí, e vai ser pior ainda se voltar ao início do ano, quando, se não tem o Edenilson, que está jogando nessa meias como centralizado, nesse meio como centralizado, colocar o Lindoso, quer dizer, começa com o Musto e vai para o Lindoso, mas se ele for colocar o D'Alessandro, onde vai ser, Kleber? Vai sair o Galhardo daí. Mas o D'Alessandro, ele não, tem dois detalhes. Ele não é atacante, né? O D'Alessandro não é atacante. O D'Alessandro é homem de circulação, de coordenação. Aí ele tem que fazer a linha intermediária. Jogando na linha intermediária, ele tira a velocidade, tira a intensidade do jogo do Internacional. Então, na verdade, essa escalação do D'Alessandro é muito mais uma adaptação, uma adequação que o Kudê faz no seu esquema de jogo, que muda a cara do time. Então, eu não vejo muito proveito nisso. É para acalmar o D'Alessandro. Não sei como é que está o ambiente com o D'Alessandro lá, porque não foi utilizado no Grenal, e a explicação do Kudê também não foi para mim muito interessante, né? Mas, enfim, vamos embora. E esse jogo, dentro daquilo que a gente estava projetando, era o jogo sem Edenilson, coloca o Praxedes. Mas como é que tu vai colocar o Praxedes se o Praxedes não joga, não teve minutagem nessa retomada do futebol? Como é que tá o Praxedes? São coisas que o Kudê deixou para trás, não soube aproveitar, e agora que entra na hora da necessidade, todo mundo fica perguntando se vai dar certo ou não, porque, mais uma vez, assim como foi no Grenal escalar o Potker, o Kudê coloca em ação, né, velhas alternativas, né, coisas que já não funcionaram no ano passado, no ano retrasado, mas que continuam em cartaz no Internacional. O que tu ia dizer, Maicá? Não, essa questão, eu queria lembrar primeiro que agora o protocolo é diferente, então o banco de reservas volta a ter 11 jogadores, né? No Gauchão estava de forma reduzida. Agora, não me parece muita mudança, sabe, Silvio? Lindoso por Musto. Não me parece muita mudança, me parece mais do mesmo. É um jogador... Não é mudança. Não é mudança. Não, o que eu quis dizer, Maicá, é o seguinte: primeiro, não é mudança. Sim. Sai Musto, entra o Lindoso. E segundo, é pior do que não ser mudança, Musto com o Lindoso fazendo a função do Edenilson. Não, eu tô corroborando, eu concordo contigo, eu acho que assim, vai continuar a mesma, sabe, aquela mesma engrenagem do meio de campo do Inter. E outra, numa boa, assim, né? Eu acho que o D'Alessandro vai ser útil pro Inter de vez em quando, entrando no segundo tempo, aparecendo em alguns jogos, como um cara de vestiário, né? Que não deixa a coisa descambar, com muita moral no clube, um ídolo do clube. Agora, ser titular, no lugar de quem ele vai ser titular ali? Só do Thiago Galhardo? Mas aí, o Thiago Galhardo foi uma das melhores surpresas que o Inter teve aí na retomada. Não faz sentido. Vai jogar onde o D'Alessandro? No lugar do Marcos Guilherme? Quem é que vai fazer o vai e vem? Né? O Marcos Guilherme tem função ali também, não é só de ataque, não. Mas pode ser ali, é onde eu imagino. Aí fica com 2 meias canhotos também, Bosquilha e D'Alessandro. O Inter invariavelmente vai ter que buscar alguma solução que não está no grupo hoje, ou que está no grupo e não teve chance. Né? Ou a molecada, ou alguém de fora. Não sei se o Inter vai contratar, parece que não. Tem a questão do Yuri Alberto, né? O Yuri Alberto pode ser a solução aí para o ataque. Aí não sei se o Thiago Galhardo, de repente, pode fazer o que o Marcos Guilherme faz, né? Pode fazer essa função. Agora, do meio para trás ali, Musto por Lindoso, por Musto, bota outra gente, bota um guri para jogar. Não tem mais... Pior do que a impressão que o Inter deu no Grenal da quarta-feira não vai ficar no momento. Eu me lembro que ele começou com o Johnny, que é um garoto de, 19, 20 anos, começou a temporada e já descartou, e tu não pode descartar, garoto, tu tem que, se tiver qualidade, tu vai descartar se for ruim, mas se for ruim, nem a primeira chance vai ter, quer dizer, então tu tem que trabalhar. Aí daqui a pouco tu tem o Praxedes na mão para fazer alguma coisa, mas como disse o Kleber, se não fez isso aí no Campeonato Gaúcho, vai passar a fazer no Campeonato Brasileiro de uma hora para outra, jogando aí toda a responsabilidade para cima do garoto? Bom, mas a verdade é que tudo isso passa pela administração da comissão técnica, da direção do Internacional, que já deveria estar fazendo isso aí, e agora está na pressão, porque alguma coisa diferente precisa ser feita. E vai fazer? Pelas informações que chegam, aliás, eu nem sei como é que chegam essas informações, mas os repórteres... Isso é outra coisa, né, Silvio? Eles recebem lá de dentro, de algum modo, né? A informação do Edenilson fora
foi do Simon Bianchini, da Gaúcha, que estava acompanhando o deslocamento do Inter e notou que ele não estava ali. Por que os clubes estão fazendo isso, né? Que mistério é esse? O que muda informar se o jogador está ou não está na delegação? Sabe? Fica feio porque acaba sendo descoberto, cara. Não entendo. Essa mesma delegação vai chegar em Curitiba e lá estará um repórter. Exato. O repórter vai ver quais os jogadores são. Os clubes acham que estão fazendo um super sigilo e não tem nada que mais vaze no Brasil do que informação de clube de futebol. Tu sabe que fulano fez tal coisa, por que foi afastado, quem vai ser contratado, quem vai ser mandado embora, tudo vaza em clube de futebol. Aí a delegação que vai viajar, não. O jogador que está no departamento médico não se pode informar. Eu acho uma bobagem sem tamanho. Bom, a verdade é que o Inter estreia amanhã, às 7h30 da noite, lá em Curitiba, diante do time do Coritiba. 7h15, Silvio. 7h15, se não me engano. Às 7h15. Vai ter. O Brasileirão vai ter uns horários. Uma quebra? Vai ter uns horários diferentes. Já vou te confirmar aqui, Silvio. Só meu aplicativo abrir. Já vou te dar a primeira rodada de amanhã, pode ser? E já confirmar o jogo do Inter. Amanhã tem Fortaleza e Atlético Paranaense, tem Ceará e Sport e Curitiba e Internacional. O Inter é 7h30. Já estão transferidos. Fortaleza e Atlético Paranaense às 7h. Curitiba e Inter 7h30. Sport e Ceará às 21 horas. Transmissão por televisão não tem problema nesse campeonato? Teremos transmissão em canal aberto pela Globo, teremos Sport TV, teremos Premiere ou como é que tá esse negócio aí? Já tem uma briga aí que é com essa questão da medida provisória. A Globo está entrando com uma ação, não sei se obteve sucesso ou não, para proibir o esporte interativo de transmitir jogos que incluam times que assinaram um contrato com a Globo. E a Globo também, a informação é que a Globo enviou um ofício, uma mensagem, né, para a Comebol, pedindo ou rompimento de contrato ou renegociação de valores por conta da alta do dólar, né, dos direitos de transmissão da Libertadores. Cara. Tá mudando tudo, hein, Silvio? Tá mudando tudo e rapidamente. Nossa, eu tava, no momento que o Kleber tava falando... Tá na hora do bairrista entrar nesse mercado dos direitos. Nós já estamos, né? Nós já estamos, só nos faltam alguns campeonatos. A gente tá sempre vendo aqui o celular para buscar alguma informação. No momento que o Kleber estava falando, eu estava vendo uma informação de mudança no mercado aí. Opa. Mas todo mundo vai ficar sabendo, vou falar aqui. Silvio, também, já que estamos falando de jogos, né? Hoje tem estreia do Chavante, 7h15, lá longe na Arena Pantanal, contra o Cuiabá. Estreia do Brasil na Série B. E à tarde, 2 jogos às 4 da tarde, Juventus e Lyon e Manchester City e Real Madrid, a volta da Champions League, né? Tudo em Lisboa, tudo em Portugal. E esses são jogos que faltam ainda das oitavas, jogos de volta, né? A partir das quartas, jogo único. Daqui a pouquinho eu quero falar sobre isso, sobre a volta da Champions League. Mas antes, então, só para arrematar, o Internacional amanhã é pela Premiere, é isso, Kleber? 7h30, eu acho que é Sport TV amanhã. Sport TV, pode ser, até porque tem jogo também aí que tá saindo mas aqui, tem esse detalhe aí também. Silvio, a respeito de Série B do Campeonato Brasileiro, todo ano, acho que nas últimas 2 temporadas, pelo menos, o Brasil de Pelotas ele entra já com a corda no pescoço, né? É uma situação muito complicada. Eu estava olhando, o Brasil de Pelotas deve 8,5 milhões para a União em dívidas aí, em questões de questões burocráticas, né? Não consegue terminar a obra do estádio e a gente vê no campo um enfraquecimento muito grande. O Juventude contratou, fez um time praticamente novo. Ontem já anunciou mais 2 jogadores, né? Trouxe o Pintado. O Brasil de Pelotas ele vai, acho que, para o 3º ano para a sobrevivência, para o sacrifício, né? Trouxe o Emerson Maria, que é um treinador que tem uma experiência de Série B interessante, trabalhou bastante no futebol de Santa Catarina, esteve no Vila Nova de Goiás, mas o Brasil, todo ano ele brinca com perigo. Eu não sei se esse ano o Chavante consegue se salvar mais uma vez, né? É verdade. Bom, esse é o Bairrista FC na parceria Grupo Bairrista com a RDC TV, um dia antes de começar o Campeonato Brasileiro, com as datas do Campeonato Gaúcho, da decisão do Campeonato Gaúcho já definidas. Os 2 jogos do Grêmio contra o Caxias serão nos dias 26 e 29 de agosto, portanto, no final do mês.
30 de agosto, portanto, no final do mês. Aí dessa forma será a decisão desse Campeonato Gaúcho, edição de 2020. Bom, mas a verdade é que o brasileiro, então, está começando. E aí eu volto, Júnior Maicá, à questão do Grêmio. Porque o Everton está saindo do Grêmio. O Everton, inclusive, deu uma... Deu uma entrevista, só para completar, cara, uma entrevista emocionada falando sobre isso, dando a ideia de que sairia. Para mim, o anúncio oficial viria, inclusive, no dia seguinte, teria vindo ontem. Mas a verdade é que ainda não se confirmou oficialmente a saída dele, não é? Aqui não, mas a gente tem um jornal português, até se o nosso... Tá na tela. Diretor, aí ó, a capa do AS colocando que negócio fechado, Everton é do Benfica, e eles colocam o valor que o Benfica anuncia por lá, ou que a notícia que eles têm por lá, 20 milhões de euros e mais 15% na mais-valia. O que é a mais-valia? Numa futura troca, numa futura venda do Benfica para um outro time, né, lógico, com um valor superior aos 20%, o Grêmio tem 15% em cima do lucro que o Benfica alcançar. E abaixo diz que o Jesus assume interesse em Cavani. É isso aí. Se Cavani parar no Benfica, a gente pode ter Cavani e Everton no ataque do time do Benfica. É, o que todo gremista sonhava, né? Aliás, ontem teve uma declaração do empresário do Cavani que disse que foi consultado então, quem deu a informação estava certo lá atrás. Não, na verdade não. Era só eu dizer que os dois jogariam juntos. Eu digo o desejo do torcedor, né? Não a concretização do sonho. Mas, Silvio, ontem o empresário do Cavani falou e disse que recebeu uma sondagem do Atlético Mineiro, uma conversa, né? E que o Cavani, em algum momento, sonha em voltar à América do Sul, ficar próximo da família, próximo do Uruguai. Ele está no Uruguai, está treinando, postou esses dias aí, fazendo a parte física dele na fazenda. O Cavani é bem do campo lá, né? Está isolado na fazenda dele, malhando lá, enfim. E está livre no mercado, claro, os valores são altíssimos, né? Mas ele pode negociar com qualquer clube. E o Benfica, sim, o Jorge Jesus parece que também ligou para o Cavani. O Jorge Jesus gosta de telefonar, né? Pelo jeito ele gosta de falar com o jogador. E aí não sei como é que ficou a situação financeira do Benfica, porque o Benfica tinha atrasado o Pedrinho, né? Agora não tinha pago ainda, agora já pagou, mas não tinha pago a multa rescisória do Jorge Jesus. Então não sei muito bem qual é a situação financeira do Benfica, que ganhou uma bolada no passado. A maior transação do ano foi a venda do João Félix para o Atlético de Madrid. O Cavani tem mercado, o próprio Atlético de Madrid também já deu um sinal de que gostaria de contar com o Cavani, porque Diego Costa já está numa situação aí, né, de fim de carreira, sofrendo muito com lesões. E teve a venda do Griezmann também, né? O ataque do Atlético de Madrid se enfraqueceu muito na última temporada. Mas assim, a declaração do agente do Cavani foi essa, de que ele gostou muito de ter ouvido o interesse do Atlético Mineiro e tal, mas os valores, né, como diriam os bons gremistas, os valores assustam. Os valores do Cavani são altíssimos, né? Algo em torno de 40 milhões de reais por ano só em salários. Barbaridade. Eu estou enganado ou ouvi uma crítica tua ao técnico Jorge Jesus, que gosta de telefonar para jogador, é isso? Não, eu acho que todo treinador que tá... Todo clube aí que... Eu sei que o Carlo Ancelotti também já ligou pro Everton, né? Já teve uma conversa com ele. É normal isso, né, Silvio? Eu acho errado pedir para não jogar. Né? Eu acho que... acho que foi isso que... Aí tem uma informação, né? Porque o Jorge Jesus ligou ontem pro Benjamin... Como é que é o sobrenome do Benjamin? Bach, né? O Benjamin Bach da Fox. Fox. E disse, eu liguei pro Everton para dizer que eu quero contar com ele no Benfica, mas não disse em momento algum que era para não jogar. Então fica aí a versão do Renato com a versão do Jorge Jesus. Mas o Jorge Jesus disse que ligou pro Everton. A crítica do Renato foi ao fato de que ele teria dito para o Everton não jogar o Grenal, é isso, né? E não por ter telefonado. Até porque, se não me engano, o ano passado o Renato ligou pro Tardelli, né? Conversou com ele também. O Renato adora ligar para jogador. Eu acho que e até isso. Praxe, né? Dos técnicos, eles conversam sempre. Faz parte, os técnicos ligam, né? Então, mas aí vocês estão colocando uma coisa, se a crítica foi ao fato de que ele teria dito para o Everton não jogar o Grenal, bom, aí realmente teria que ser criticado pelo Renato, mas não pelo fato de ter ligado, porque todo Silvio, treinador faz isso. Até sobre o Grenal, eu queria dizer uma coisa, a gente falou muito sobre a atuação do Jean-Pierre, né? E agora veio a notícia
de que o pai dele está internado com coronavírus, com Covid. Então, acho que vale também aqui fazer uma retificação, né? Não, claro, a gente não sabia, acredito que soubesse, a interpretação teria sido outra. E existe até uma possibilidade do Jean-Pierre não jogar contra o Fluminense, né? Por essa questão. Tu sabe que a informação já circulou ontem, né? Eu não tinha visto. Eu fui ver só hoje. Ontem já se tinha essa informação. Ora, se ontem a informação de que ele estava na UTI internado com coronavírus, possivelmente esse início de internação talvez não tivesse nem acontecido ontem. Claro que talvez não. Já veio de antes. O Jean-Pierre talvez tenha jogado o Grenal com esse tipo de pressão e de preocupação em cima dele. Hein? Pois é, então eu acho que, pelo menos da minha parte aí que critiquei a atuação do Jean-Pierre, acho que vale retificar isso, né? De que eu não sabia, fiquei sabendo só hoje pela manhã aí da situação do pai dele, que está internado. Então, imagina jogar um clássico, né, preocupado com a situação do pai dele. Não sei a idade do pai dele, mas enfim, se está internado 45, me parece. Aí tem outras condições que a gente não sabe também, se é grupo de risco ou não, enfim. Mas eu acho que vale, pelo menos da minha parte aqui, vale dizer isso. Imagina jogar um clássico, né, com essa informação na cabeça. Então, boa sorte ao Jean-Pierre, ao pai dele. Imagina jogar. É verdade. É difícil manter isso, mexe no emocional, mexe na estrutura familiar, isso aí é um peso enorme, né? Sem dúvida. E cada um reage de uma maneira, né? A gente estava preocupado, o Everton vai entrar em campo pensando no Benfica, isso aí é muito menor em relação ao drama que o Jean-Pierre está vivendo, né? Pelo amor de Deus. O drama é muito grande mesmo. E é uma bela figura o pai do Jean-Pierre, né? Lembra, né, o Maiká, quando ele nos fez uma visita com o Jean-Pierre? Hein? Sim. Eu acho que foi no fim de 2018, aí na Embaixada Bairrista. É realmente um belo cara. Ele era segurança, né? Agora talvez até estivesse numa situação, claro que está numa situação melhor, porque o Jean-Pierre agora está, como profissional do Grêmio, numa situação melhor. Mas o pai... Eduardo, o nome dele, gente boa. O pai do Jean-Pierre, ele tinha uma brincadeira, ele queria fazer caipirinha e dava um limão pros filhos brincar com o limão. Só vai lá e diz assim, amacia o limão. O que é? Geralmente tu pega o limão, tu dá tu amassa contra a mesa, né, para soltar o suco e tirar o máximo que tu puder do limão. Mas ele dá pro Jean-Pierre e pro irmão mais velho, né, que foi quem iniciou o Jean-Pierre no futebol, para fazer embaixadinha com o limão. Então, o pai do Jean-Pierre, que tá passando por esse drama, tinha esse hábito de dar o limãozinho para amaciar, para fazer a caipirinha. E por isso que o Jean-Pierre tem essa habilidade, né? Caipirinha faz bem pro futebol. Torcendo pelo pai do Jean-Pierre. Bairrista FC. Silvio. Fica, Kleber. Eu tô tentando achar aqui no Globo Esporte uma matéria que estava em destaque na manhã, eu não consegui achar, que é uma publicação norte-americana anunciando aí estrangeiros que farão sucesso no futebol brasileiro. Aí coloca esse jogador que o Atlético Mineiro recentemente contratou do Independiente del Valle, que é o Alan Franco, e destaca só 5 estrangeiros, todos assim garotos, né? Nada de veterano consagrado. E um deles, olha quem é o Johnny do Internacional. Então, olha o cartaz que o cara tem lá nos Estados Unidos, né? E aqui muito pouco se fala dele. Ganhou algumas oportunidades no começo do campeonato e nunca mais se falou. Musto, Lindoso, esses caras bem à frente de um cara que, olha, o Internacional talvez não esteja enxergando o que tem dentro de casa. O Johnny, o Johnny ele tem pai norte-americano e mãe brasileira, se não me engano. Ele é de New Jersey, ali de Newark, né, onde tem uma comunidade muito grande de brasileiros ao lado de Nova York, e o pessoal gosta muito dele lá, jogou seleção de base e tudo. Ele é muito bem quisto, como disse o Kleber, né? Todo mundo projeta uma carreira brilhante para ele, até na seleção norte-americana. Com o Johnny, Kleber, só para terminar, a gente tem um mistério com esse jogador, né? Porque esse jogador começou o ano com a inteira confiança do treinador e daqui a pouco ele desapareceu. O que aconteceu? Tem um mistério aí. Será que aquilo que ele mostrou, será que ele mostrou que é insuficiente? Olha, não dá para aproveitar esse tipo de coisa? Além da falta de execução que
que faltou, né? Porque o Kudê deu a impressão que ia colocar todo mundo para ganhar a oportunidade e ganhar a sequência. E eu não consigo ver assim, ó, o Diego Aguirre, lá em que ano que o Diego Aguirre treinou o Inter? 2015, né? O Diego Aguirre ele foi criticado porque ele revezava o grupo, né? Pegou o time de transição, botou junto com o titular, e ali ele fez uma peneira e rapidamente ele colocou em evidência o Dourado e o lateral William, que foram tirados dessas avaliações. E o Kudê, eu não estou conseguindo ver assim, ó, quem é que passou no teste do Kudê. Tem o Zé Gabriel pela polivalência, né? Mas o Praxedes a gente não sabe se está bem ou está mal, porque às vezes parece que vai ser a vez do Praxedes e às vezes não fica nem no banco. O Johnny é um cara que surgiu e não progrediu, tá? Ele tá atrás, acho que até do Zé Gabriel, né, que também faz essa função, tá atrás do Lindoso, tá atrás do Musto, ou seja, o Johnny, apesar de todo o potencial que tem, ele tá arquivado, ou tá engavetado, né? O Guilherme Pato, os guris que vieram da Copa São Paulo, como é que é o nome do outro volante que tinha lá, o camisa 10 do Internacional? Tem algumas coisas do Internacional que a gente não consegue ver em que estágio estão. Então acho que o Internacional durante muito tempo vai continuar usando basicamente essa base que disputou o Campeonato Gaúcho. Com isso a gente chega à conclusão de que mesmo que haja alteração na escalação do Internacional no jogo de amanhã contra o Coritiba, novidade não vai ter. Vai ter alteração de nomes, mas não novidade. Tem a dúvida na esquerda, né? Mudança de alguma... Hã? Tem a dúvida na esquerda. Mas quem? Não, porque se fala que... Tem uma questão, acho que o Moisés não pode jogar, né? Não tem algo assim? Não se fala em uma mudança na esquerda, não se fala? Tá, mas a mudança, posso estar equivocado, né? A novidade seria se fosse colocado um garoto ali. Ah, sim, é verdade. É isso que eu estou querendo dizer, porque se tirar o Musto e colocar o Lindoso é uma alteração, mas não é uma mudança. Mudança radical, né? Não a mudança seria, não joga o Edenilson e joga o Praxedes no meio dessa linha de três. Aí temos uma mudança. Colocar o D'Alessandro como titular, não temos uma mudança. Quem é que ele vai colocar ali? Vai ser o Nonato, será? No lugar do Edenilson? Eu diria que a lógica pode indicar isso aí, né? O Nonato jogou um jogo só, né? E não tem ficado no banco. Não faz sentido o que o Kudê vem fazendo, né? A escalação e as opções dele de banco e as substituições também não fazem muito sentido, né? Eu ainda não engoli aquela, Silvio, de botar o Praxedes aos 45 do segundo tempo. Eu não entendi aquilo lá ainda. Não. Aquilo ali Naquela noite eu falei que foi um desrespeito do técnico com o jogador e que ele não faria isso com um William Potker da vida. Se eu sou o Praxedes, eu não entro. Eu dou obrigado aí, professor, mas eu vou esperar ele no banco terminar o jogo. 4 minutos. Falcão perdeu uma Copa por causa disso, tá? Tá certo, Falcão. Que isso? Respeito, Por que, rapaz. Kleber? Como é que é? Por quê? Tem uma história de que o Falcão ficou fora da Copa de 78, né? Isso. E aí o Cláudio Coutinho convocou para aquele Mundial o Chicão. O Chicão é um jogador voluntarioso, né? Um volante tradicional. Imagina em 78 como é que era um primeiro volante, né? E um motivo da ausência do Falcão naquele Mundial, muito sentida, é que acho que é um amistoso de preparação, o Falcão ficou no banco, porque o titular era o Givanildo. E aí o Coutinho chegou aí 40 e poucos do segundo tempo e disse: aquece que tu vai entrar. E o Falcão disse: não vou entrar. E aí teria surgido um atrito entre o Cláudio Coutinho e o Falcão, né? Acho que quem perdeu foi o futebol brasileiro. Informação que o pessoal... Desculpa, Silvio. Informação que os guris mandam aqui pra gente. O Praxedes foi pra Curitiba, tá na delegação. Pela foto eu vi o Peglov também ali. E o Nonato ainda não tá confirmado se tá na viagem. Também isso aí, né? É um mistério. Mas é que agora podem ficar 11 no banco, né? 11 e 5 substituições, hein? Agora então até esses jovens vão volta e meia aparecer. A novidade vai ser se o técnico tiver coragem e colocar um deles a jogar, sabe? Mudando a ideia sem necessariamente mudar o modo de jogar, a sua ideia de futebol, mas mudando a ideia de ocupar
algumas das posições com outro tipo de característica. Bairrista FC e o Maicá estava falando há pouco. Cara, eu vou assistir hoje, 4 da tarde, Manchester City e Real Madrid, hein? Que jogo, meu velho. Esses são os jogos que faltam, né, das oitavas, que parou, o futebol parou no meio, né, das oitavas de final da Champions League. O primeiro jogo foi 2-1 pro City, né? Não, foi 2-1 pro Real Madrid. 2-1 pro City em Madrid. Ah, é? Opa, não lembrava. Meu Deus. E o Juventus-Lyon, né? O Lyon tem o placar de 1-0 no jogo de ida, venceu na França. E nesse jogo ainda conta o saldo, né? O saldo qualificado. Tem mando de campo ainda nesse jogo. A partir das quartas, jogos únicos na Champions League. E a partir das quartas que os jogos serão em Portugal? Não, isso. É isso? Eu achei que era tudo em Portugal já. Não, acho que a rodada de volta permanece na base. Permanece no. Qual é a rodada de volta, tu disse, Kleber? Hoje, esses 4 jogos. Essa é na base. Essa é na base. E a partir das quartas de final que os jogos passam a ser todos em Portugal. E que interessante essa edição da Champions, né? Porque hoje tem um duelo que é espetacular, Guardiola contra Zidane, né? Aí já tem uma atração. E tem uma outra corrida que está muito interessante, que é o craque, o bola de ouro, né? Porque a Juventus está pela bola 7 e a temporada o Cristiano Ronaldo, ele perde relevância quando vai para o futebol italiano. Ele sai das 2 maiores ligas do mundo, que são Inglaterra e Espanha, né? E o Barcelona, ele já fracassou no Campeonato Espanhol, né? Ele largou no pós-pandemia na vantagem, né? Perdeu essa vantagem para o Real Madrid, entrou em crise, né? E o Barcelona também corre um risco muito grande de não passar de fase, e aí fica o caminho aberto para o Neymar, para o Lewandowski, que a gente pode ter aí finalmente uma alternância em relação ao bola de ouro, né? E o jogo os jogos são o jogo do City é realmente em Manchester e a Juventus recebe o Lyon na Itália. Sim, é a partir das quartas que é em Portugal. Agora, tu já imaginou, Maicá, por isso que está dizendo o Kleber, o Cristiano Ronaldo não aparecer na disputa dos 3 melhores? Se falou muito nisso, né, Silvio? Inclusive... Cara, seria um troço, porque há 10 anos ou mais ele está sempre lá. Tá sempre... Há 10 anos eles vencem, né? Só o Modric que acabou se metendo no meio dessa aí. A temporada do Messi foi muito boa, né? Também. Já vinha sendo muito boa. Mas esse ano o Lewandowski apareceu muito bem, né? Fez muitos gols novamente, foi eleito o melhor jogador do campeonato alemão. Mas a gente sabe que a Champions League é realmente um fator determinante nessa escolha, né? Então, o jogador que se destaca nessa reta final, que geralmente é do campeão, né? Acaba sempre levando vantagem nessa disputa. Mas eu acho que esse ano, Silvio... é uma tristeza também, né? A gente já começa a ver uma mudança aí no cenário. O Cristiano Ronaldo já está com 35, se não me engano, né? Apesar de ser um cara que se cuida muito, né? Que tem um trabalho físico invejável. O Messi um pouquinho mais novo, está com 32 para 33, se não me engano. Mas assim, é uma mudança, né? Já é... Primeiro o Modric ter sido eleito naquele ano. E agora a idade chegando para esses craques aí. O Messi... Ver o Messi parar de jogar vai ser uma tristeza pra mim. Eu sou muito fã dele. A tua geração. Tu é do Messi e do Cristiano Ronaldo, né? Mas pra mim, Silvio, o Messi, eu nunca vi nada igual, pra falar a verdade. Assim. Eu paro pra ver, sempre que dá, eu paro pra ver o Messi jogar, porque é pra aproveitar, né? Tem que desfrutar. Daqui a pouquinho ele para, né? Me lembro quando o Zidane tava pra parar também, eu tentava ver os jogos do Real Madrid. A gente tem que desfrutar desses caras. Esse Zidane jogou demais. Nossa Senhora. Uma pergunta para vocês. Vocês andaram por Porto Alegre hoje? Porque abriu tudo, né? Eu não. Eu sim. E aí, Kleber, como é que tu viu o movimento na rua aí? Mas Silvio, eu moro aqui na Cidade Baixa, né? Para mim chama a atenção a movimentação à noite. Ontem eu tive que dar uma circulada para buscar uma encomenda. E a gente já vê, assim, 2 coisas preocupantes. As pessoas circulando, muitas sem máscara, né, dando a impressão de que tanto fez, tanto faz, né, e o comércio completamente fechado, né. A Cidade Baixa é um bairro boêmio, né, principalmente naquela faixa lá da Getúlio Vargas, assim,
da Getúlio em diante, né, tem muito bar, né, muita casa noturna que fechou as portas. Então a gente tem aí um problema, né, que é as pessoas meio que abandonando o isolamento, né, e isso eu acho que é uma prova do descontrole, e o reflexo da pandemia, que está demorando demais para ser controlada, não tem um direcionamento, e fica nesse não abre e fecha, abre e fecha. É uma situação complicada. E a respeito de abrir hoje, né, tem algumas liberações, flexibilizações em relação ao Dia dos Pais, assim como teve em relação ao Dia das Mães, né, e eu vou confessar que hoje eu transgredi, eu tive que dar uma parada no cabelo, fazer a barba, porque já estava fugindo do controle. Ô Silvio, Isso aí, e tem a informação da vacina, né? A Rússia, de novo, dando informações aí de que vai começar realmente a vacinação em massa, mesmo que vai. A notícia nova é que a Rússia vai dar o registro aí para essa vacina, que ainda está em fase de testes lá na Rússia, né? Mas a vacinação russa deve começar aí no próximo mês, inclusive. Serão priorizados profissionais da saúde e idosos, né? Grupo de risco. Mas é isso. A gente, claro, a Rússia não é muito fã de... A Rússia e a China, né, Silvio, são como os nossos clubes de futebol, né? Eles escondem o jogador que viaja na delegação, o jogador tá fora do jogo, não sabe o motivo. A Rússia é mais ou menos assim, ela não é muito fã de abrir suas informações. Mas a notícia que chega das agências de notícias é de que sim, a Rússia tem uma vacina que está sendo testada, foi testada, teve mais uma fase de testes, e que esse registro para que ela seja aplicada nos cidadãos russos será dado pelo governo, que a partir do próximo mês ocorrerá a vacinação em massa. Outra notícia, e eu ouvi isso hoje, o governador Eduardo Leite criticando a ação do prefeito Nelson Marquesan, não concordando com o que o Marquesan está fazendo em Porto Alegre a partir de hoje, abrindo para o comércio, por exemplo, enfim, abrindo, e as pessoas circulando. Aliás, eu vi uma informação de um repórter que estava impressionado com a circulação de pessoas no centro da cidade. Então, nós temos essa novidade, o prefeito Nelson Marquesan, pela atitude tomada, sendo criticado pelo governador do estado, Eduardo Leite, os dois do mesmo partido. E aí, o jornalismo tradicional, que dialoga com a elite, como faz nesse momento? Porque elogiava os dois. Ou não criticava nenhum dos dois. E agora, se um é contra a ação do outro, de que lado fica o nosso velho jornalismo tradicional, Kleber Grabowska? Pois é, né, Silvio? São as indefinições, são as tais coisas, né, como diz o pessoal do campo, né? Mas a gente tá correndo aí sem saber para que lado tem que ir, né, Silvio? E eu não sei mais quanto... Agora, Kleber, não tem mais, Kleber, o que acontecer. Agora, os governantes, esse vai ser o grande desafio dos governantes do Brasil. E eu estou falando de governador e de prefeito, porque o presidente da República, ele sempre foi a favor das pessoas andarem mesmo, e ele mesmo, de alguma forma, fazendo aqueles seus momentos de final de semana, incentivava isso aí. Mas agora, passados 4 meses, quase 5 meses, e por isso eu falei o que é o grande desafio, ninguém mais vai conseguir controlar as pessoas em casa apenas com o discurso e a chamada de que tem que ficar em casa, porque houve erros lá atrás. E agora são 5 meses das pessoas dentro de casa. Então, chegou o grande desafio para os governantes, viu, Kleber? Tem um negócio, né? Enquanto não tem vacina, né? E como não existe um direcionamento uniforme, né? Cada um está agindo por si, continua sendo a mesma coisa, né? Isolamento, máscara e álcool gel, por enquanto é o que nos salva, porque esperar alguma orientação, alguma conduta unificada, isso não vai acontecer. Acabou, acho que acho que paciência ainda existe, Silvio, né? O que falta é alguém que trabalhe, né, para coordenar isso, que acho que desde o controle faltou. E ontem o presidente fez mais uma frase emblemática dessas que ele costuma fazer, né? Vão morrer 100 mil, mas fazer o quê? Vão tocar a vida em frente, né? Não é o que se diz, né? Não é o que se espera, né? Já tem uma série de frases anotadas aí. Como isso será visto interpretado daqui 10, 20 anos? Aliás, interpretado daqui a 2 anos.
Daqui a 2 anos tem eleição também no Brasil. E a pandemia também movimentou, infelizmente, esse lado político muito fortemente. As eleições municipais pelos movimentos dos prefeitos e a eleição daqui a 2 anos para governadores do estado e para presidente da República. Tudo vai, de alguma forma, passar pela pandemia e, incrivelmente, está sendo discutido agora. Baicão, Deixa eu aproveitar aqui para voltar ao futebol. O Grêmio está liberando mais um jogador. O Felipe Mediolaro vai jogar no futebol norte-americano, no Dallas, que é o time do Bressan. O Grêmio está liberando o jogador pro empréstimo. Eu não sei se também não é o time do antigo supervisor do Grêmio, né? Acho que é isso, né? É isso aí. André Zanota? Isso, André isso aí. Acho que é isso aí. Então, e engraçado, porque o Mediolaro, ano passado, ele chegou a ser colocado aí como a bola da vez. E se eu não estou enganado, até no início da temporada se especulava ou se cogitava, será que o Grêmio precisa contratar o Vanderlei, precisa contratar um goleiro se tem o Mediolaro? Incrivelmente, o Mediolaro ele sai de promessa para jogador descartado, né? Perdeu a posição de quarto goleiro no grupo do Grêmio e está fora dos planos. Não sei o que aconteceu. Ele não foi bem no sub-20, né? Ele acabou não falhando em alguns jogos. Ele é do grupo desse do Yuri Alberto, desse time que garantiu a vaga para a Olimpíada, né? Silvio, Oi. Não há tempo para mais nada a não ser o nosso sextou. Então, tchau, pessoal.